Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. Robert Marques aqui junto com vocês, firme e forte nesses 40 dias com Jesus, que são os devocionais inspirados nas parábolas. E nós chegamos já na mensagem de número 36 e o nome dessa mensagem é Fogo que Não se Apaga. Ela é inspirada na parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. Já separa a sua Bíblia aí, abre o seu coração para receber aquilo que Deus tem para você. Enquanto isso, enquanto você está pegando a sua Bíblia, separando ela aí, quero pedir para que você pegue o link dessa mensagem que está na plataforma que você está ouvindo e compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. Queremos que essa mensagem ela alcance mais e mais e mais pessoas, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Então, vamos à leitura. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida no dia de hoje, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 25 de Mateus, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Saiam ao encontro dele!" Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: "Dê a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês." E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas o noivo respondeu: "Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Vamos lembrar o que é uma parábola? Parábola é uma história tirada de uma situação comum do dia a dia. É uma mulher varrendo a casa, o pastor procurando uma ovelha, um pai com seus filhos, uma atividade no trabalho, na escola, na rua, na igreja ou um casamento. A palavra parábola no grego significa literalmente colocar ao lado para fazer uma comparação. Por isso que geralmente ela começa como: o reino de Deus é como é semelhante a. Jesus usa essas comparações para ensinar geralmente um ponto a respeito do reino de Deus, a respeito da redenção ou do juízo final. A parábola, então, traz sempre uma verdade espiritual. E essa parábola, ela reforça a ideia de prontidão para a volta do noivo. A igreja precisa estar preparada para o grande casamento. Você percebe que a Bíblia começa falando de um casamento e termina falando de um outro casamento? O primeiro casamento foi entre Adão e Eva, e o segundo e o último é o casamento entre o noivo e a noiva, que é Cristo e a igreja. Muito interessante isso, né? E era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos, tarde da noite, à casa da noiva. Lá, a noiva esperava com suas damas de honra, no caso, as virgens, que, ao serem avisadas da aproximação do noivo, deviam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa, onde haveria a celebração das núpcias. O noivo é Cristo. A voz que anuncia a vinda do noivo é a voz dos profetas que proclamaram que o Messias viria e o que o Messias está por vir também. Esse chamado nosso atualmente é o chamado de eis aí o noivo que está vindo, está voltando, a segunda vinda de Jesus. Então, as virgens insensatas tinham lâmpadas. A gente percebe que todas elas, na verdade, tinham, né? Aqui, as virgens insensatas, especificamente, tinham lâmpadas, mas saíram sem o azeite,
que é o combustível necessário para mantê-las iluminando o caminho por onde passava. Fica claro que não basta ser virgem, é preciso ter o azeite, que significa o combustível, para manter a comunhão com o Espírito Santo. Porque nós percebemos aqui na parábola contada por Jesus, ele fala que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, ou seja, tinham 10 virgens e elas tinham lâmpadas. E todas elas aqui saíram a encontrar-se com o noivo, todas. Só que 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Agora, como saber quem era prudente e quem não era prudente? Aí Jesus continua: as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o quê? Óleo consigo. Presta atenção, aqui o óleo, como eu falei, ele é o que alimenta o combustível. Se não houver óleo, não haverá lâmpada acesa. Mas aqui ele diz: mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o quê? Óleo. Então, 5 prudentes levaram óleo e 5 imprudentes não levaram óleo. A diferença aqui está no óleo, que o azeite, né? Um azeite, ele é o que mantém a chama acesa nas lamparinas. Tanto que existe um versículo no Antigo Testamento, lá em Levíticos, que a responsabilidade dos sacerdotes era manter sempre a chama acesa diante do altar. E Paulo fala sobre isso: não apaguem o fogo do Espírito Santo. Existe também aqueles que falam que vos batizará com fogo e com Espírito. Alguns acreditam que aquele fogo lá que está escrito em Marcos, se não me engano, capítulo 3, versículo 11, falam que é o fogo da condenação. Mas eu acredito que é o fogo purificador. O Espírito Santo, ele nos purifica com o fogo. As pessoas, quando vão extrair o ouro puro, elas elevam o ouro até uma temperatura altíssima, e o fogo, ele faz com que as impurezas sejam extraídas para que fique apenas o ouro puro. E como eles sabem que o ouro é puro? A partir do momento quando a sua imagem reflete naquele ouro, aí eles sabem exatamente que aquele ouro é puro. Então, eu creio nesse fogo purificador. Tá, a Bíblia fala também do inferno, que haverá uma sarça, haverá um fogo que não se apagará e queimará toda a palha. Sim, eu creio na questão do fogo da condenação, mas também eu creio no fogo purificador. E o Espírito Santo, ele faz isso. Ele vem purificando todo o nosso interior, extraindo toda a sujeira, todo o pecado, para que fique somente a presença, a glória de Deus dentro do lugar. Então, aí perceberam o seguinte: como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Não é assim que a gente fica também, quando a gente perde a esperança? No Provérbios diz que a esperança tardia adoece o coração, porque a esperança é você ter fé naquilo que você está esperando, aguardar pacientemente. Mas sabe o momento que você está esperando algo e não acontece, e você fica logo o quê? Frustrado. E essa frustração te leva a um desânimo. Tem pessoas que entram numa situação como essa, até níveis piores, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Elas sempre têm um cansaço excessivo, uma sonolência, e elas não fizeram atividade nenhuma durante o dia, mas elas sempre estão sonolentas e cansadas. Alguns nutricionistas falam que até o açúcar, um consumo de açúcar, faz com que a pessoa se sinta com sono e cansada. Então aqui fala que, e como o noivo estava demorando, sabe, Deus nunca fale, Deus não demora, Ele faz sempre tudo no seu devido tempo. É nós que queremos tudo para ontem, tudo para agora, e sofremos por antecipação, né? Mas olha só, mas à meia-noite ouviu-se um grito, que é o grito de despertamento. Sabe, eu lembro
Eu lembro quando criança, a gente acordava muito cedo, minha mãe trabalhava como inspetora de aluno na escola e a gente estudava nessa escola. Tínhamos que acordar sempre, todo dia, de segunda a sexta, 4:30 da manhã. E aí era comum, há 20 anos atrás, a gente usar um despertador de mão que você dava corda, né? Os mais antigos vão lembrar disso. E aí você dava corda, colocava lá o horário que você queria despertar e ele cumpria com o seu propósito. Chegava 4:30, era aquele barulho assim que acordava toda a vizinhança. E a gente levantava e se arrumava e ia para a escola. Hoje, com a tecnologia, como a tecnologia avançou, hoje todos os dispositivos celulares, eles têm um despertador digital e dentro desse do despertador digital, ele tem a opção de modo soneca. Você coloca o relógio para despertar, ele vai cumprir com a sua função e você está tão cansado e com muito sono que você vai clicar na opção modo soneca. Sabe de uma coisa que eu entendo com isso? Que o despertador, ele vai despertar. Esse é o propósito dele. Então, o despertador, ele vai despertar. Porém, o levantar da cama é meu e seu. O despertador vai cumprir com o propósito dele. Ele vai fazer com que você abra os seus olhos. Ele tem poder para abrir os seus olhos. Mas o levantar da cama é seu. Então eu gosto de trazer esse entendimento para dentro disso aqui. Quando diz eis o noivo, quem diz eis o noivo são os profetas de Deus. Mas o fato de você ser usado por Deus como profeta não significa que você é aprovado por Deus, porque tem muitos profetas que Deus usa, mas não significa que ele está sendo aprovado por Deus. Por exemplo, Deus pode usar qualquer pessoa, né? Usou a mula de Balaão, lembra disso lá no Antigo Testamento? E a mula começou a falar, Deus pode usar até uma mula. A mula profetizou, mas depois que ela termina de profetizar, ela volta a ser o quê? Mula. Então os profetas eles dizem, eis o noivo, que Jesus é o noivo. A igreja é a noiva e nós precisamos estar vigilantes, preparados, atentos, perseverantes para a volta do noivo, porque não sabemos o dia nem a hora, mas precisamos estar preparados em todo o tempo. É igual um soldado, ele dorme com a sua roupa, com a sua armadura, para quando soar a trombeta, ele está de prontidão, sabe? Os mais antigos vão lembrar, as pessoas falam, né? Que tem alguns religiosos que eles dormiam de terno e gravata porque eles acreditavam, ou acreditam ainda até hoje, que Jesus, quando voltar, precisa estar preparado e se ele não estiver de terno e gravata, ele não será levado pelo Senhor. Olha que loucura, né? A que ponto nós chegamos, legalismo. Aí ele diz, eis um noivo, porque o noivo anuncia, nos casamentos atuais hoje, ocidentais, hoje a gente usa uma criança, né, com uma plaquinha na mão, eis o noivo, que no caso não é nem o noivo, é a noiva, né, a noiva está chegando, ou seja, existe aquela expectativa, todo mundo se arruma, quando o noivo entra, ninguém dá atenção, né, eu lembro no meu casamento com a Érica, quando eu entrei, as pessoas olharam, aplaudiram, ficaram, que lindo, maravilhoso, mas quando entra a noiva, rapaz, todo mundo chora, o noivo chora, a mãe chora, o padre chora, o pastor chora, todo mundo chora, porque é emocionante, aumenta a expectativa e quanto mais se aproxima do altar, maior essa expectativa, né? Fica a flor da pele, o coração começa a bater acelerado. Quem já casou aqui, que está ouvindo esse devocional, sabe do que eu estou falando. Quem não casou ainda, já fique pensando, porque é extremamente emocionante, extremamente espiritual e só precisa ter apenas um único casamento em toda a nossa vida. Filhos, nós podemos ter vários, mas casamento somente um, cara, somente um. Paulo fala sobre casamento sem ter casado, mas por que ele teve autoridade para falar sobre casamento? Porque ele encarnou o casamento. Lá em Efésios capítulo 5, do verso 25 ao 32, inclusive tem até um curso na nossa comunidade que é aberto para todos, não apenas para casados e noivos, é aberto também para os solteiros. Por que nós entendemos que precisa ser aberto para todos? Porque os solteiros, os divorciados, até mesmo os viúvos, eles precisam ser expostos às verdades bíblicas relacionadas ao casamento. Não pode ser uma
um entendimento restrito a quem é casado, a quem é noivo. Não, cara, precisa ser aberto. Todos precisam ser expostos às verdades bíblicas sobre o casamento. E Paulo, mesmo sem não ter casado, ele falava sobre casamento porque ele encarnou a mensagem do casamento. Ele diz o seguinte: maridos, vocês devem amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ele fala assim, devem amar cada um, ou seja, uma única mulher. Devem, quando fala devem, fala de dívida. O homem tem uma dívida em relação à mulher. Que dívida é essa? O amor. Tanto que Paulo fala em outras passagens dizendo, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. E ele continua, maridos, vocês devem amar as suas esposas, cada um, como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, ele está dizendo que o homem precisa amar uma mulher como Cristo amou a igreja. Jesus Cristo, ele é o maior exemplo sobre o casamento. Ele diz o seguinte, homem, marido, cada um deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o marido, ele precisou, aqueles que almejam casar, precisam entender esse princípio, cara. Se ele não entender o que Cristo fez na cruz, ele não está preparado para o casamento. Se ele não entender o amor sacrificial, mulheres, se você não casou ainda, se você está pensando em casar, se essa pessoa que você está se relacionando não entender isso, pula fora, pelo amor de Deus. Porque o amor, ele é altamente sacrificial, um amor que tira você da rota. E quando eu falo tirar da rota, uma vez eu falei aqui na igreja, é o seguinte, por exemplo, quando alguém chega aqui e fala assim, pastor, os irmãos querem orar às 5 horas da manhã na igreja, então como eu estou indo para o trabalho e a igreja, eu passo sempre em frente à igreja, então não vai me custar nada eu abrir a igreja para os irmãos orarem. Aí você olha para um irmão que fala isso, é legal, bonito, muito bom, mas não mexeu comigo, não é um amor sacrificial, não tirou ele da rota. Agora, se ele disser, por exemplo, a nossa comunidade fica aqui a comunidade sede fica aqui em Taboão da Serra. Vamos supor que ele trabalha lá no ABC, né, aqui em São Paulo, Santo André, São Bernardo, um lugar assim. E ele fala assim, pastor, é o seguinte, eu moro lá em Cotia, mas eu vou abrir todo dia de manhã lá o edifício da igreja, às 5 horas, para os irmãos orarem, e de lá eu vou para o trabalho lá no ABC, em São Bernardo do Campo. É um amor sacrificial, porque tirou ele da rota. Então, se esse amor não nos tirar da rota, cara, não faz sentido, porque o amor, amar o próximo, ele vai custar tempo, ele vai custar dinheiro, ele vai custar tudo que nós temos. Então, é um amor sacrificial aqui, entende? Então, Paulo, ele continua dizendo que os maridos devem amar cada um a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela para... Aí eu pergunto, né, pros aqueles que pensam em casar, que já estão casados, por que você casou? Aí, pastor, eu casei porque eu quero fazer essa mulher feliz. Ah, tá. E você, por que quer casar com ele? Ou por que você está casado com ele? Ah, pastor, porque eu quero fazê-lo feliz. Está errado. A felicidade, a alegria, ela permeia um casamento, entende? Faz parte do casamento, mas você não casa para fazer a outra pessoa feliz. Por mais que isso seja muito louvável, a sociedade prega isso, né? Ah, eu quero casar porque eu quero fazê-la feliz. Eu quero casar porque eu quero fazê-lo feliz. Não é por isso. Tem pessoas também, tem pastores que até aconselham as ovelhas, os membros da igreja, aqueles irmãos que estão ou se estão transando já antes do casamento, ou estão pensando, ou não conseguem se conter, né? A parte de baixo fala mais forte do que a parte de cima, né? E aí o pastor fala assim, é melhor casar do que se ficar se abrasando, do que ficar pegando nas partes íntimas aí, vocês estão tudo aí com fogo que não se apaga, né? Então é melhor casar do que ficar se abrasando. Aí o que acontece? Qual é a motivação no coração dessas pessoas para casar? Eles querem casar porque eles querem fazer sexo debaixo de uma santidade, debaixo de uma legalidade. Então, qual é a motivação no coração deles? Sexo.
eles querem casar com o propósito de fazer sexo. Só que quando casam com essa motivação, pode ter certeza que em 3 meses, antes eles falam assim, cara, não vejo a hora de casar para fazer sexo. 3 meses depois, ele vai dizer, não vejo a hora de me separar. Tá entendendo? Porque a motivação está errada. Está errada. Você não casa para fazer outra pessoa feliz. Ali Paulo fala, marido, cada um deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela para fazê-la feliz? Não. Para melhorar a sua vida? Também não. Para santificá-la, redimi-la, transformá-la. Então o propósito do casamento é a redenção um do outro. Então, quando eu conheci a Érica, eu era uma pessoa. Quando nos noivamos, eu era outra pessoa. Passaram-se 2 anos e casamos. Eu era outra pessoa. E quando o casamento 4 anos, vamos para o 8º ano, agora em abril, e eu vou sendo transformado por esse relacionamento diariamente. Então, quem entra num casamento e não espera ser transformado, cara, isso não é um casamento. Aquele papo, não, a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Porque eu sou assim, eu não vou mudar. Se você casa com esse tipo de pensamento, ou você se relaciona com pessoas com esse pensamento, você não está aberto à transformação. E o casamento, ele é transformador, ele é redentivo. Então eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes, porque o casamento, a relação com a minha esposa me transforma diariamente. Ou você está achando que casamento é um conto de fadas, é um comercial de margarina? Não. E o que sustenta o casamento? Alguns perguntam, pastor, é o amor, precisa ter amor. Não é o amor, porque nem sempre você está amando essa pessoa ao seu lado. O que sustenta um casamento é a aliança firmada entre essa pessoa e entre Deus. E você precisa fazer o possível, porque o possível você pode fazer, o impossível é Deus quem faz. Então você precisa fazer o possível dentro das suas condições, que esse casamento seja uma bênção. E Deus vai sempre derramar prosperidade, bênção sobre esse lar. Sabe, quando nós olhamos o primeiro milagre de Jesus, sabe onde foi? Não foi no templo. Também não foi na rua. Sabe onde foi? Dentro de um casamento. Ou seja, Deus está interessado em transformar e redimir os casamentos, porque é vontade de Deus. Deus ama o casamento e é a criação dele, e é uma das brilhantes criações de Deus sobre toda a terra, cara. Você não pode criar o casamento, você pode viver o casamento. Deus quem criou o casamento. Para eu e você vivermos debaixo das bênçãos de Deus. Cara, se eu soubesse que o casamento era tão bom, tão maravilhoso, lógico que eu teria casado antes. Mas eu não posso casar sem entendimento. Lembra que Pedro fala? Se relacione com entendimento. Pense em casar, mas entenda os princípios relacionados ao casamento. E aqui, voltando à parábola, o profeta diz, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Você percebe que até aqui não havia uma distinção entre as virgens. Todas elas pegaram suas lamparinas, todas elas dormiram, ficaram sonolentas, e quando o noivo desperta, o que acontece? Elas levantam e se preparam com suas lamparinas. Porém, lá aí fala o seguinte... Aí fala o seguinte, as imprudentes disseram às prudentes, elas perceberam que elas não tinham o azeite para fazer a lâmpada acesa, porque uma lamparina, ela só tem sua função se tiver acesa. Se não tiver acesa, não serve para nada. Então ele diz, elas disseram, as imprudentes, disseram às prudentes, deem a nós um pouco, que pouco era? Talvez era muito pouco. Um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não. Parece, nossa, que rude, que não pensa no próximo. Não é isso que a gente sempre ouve quando alguém não ajuda outra pessoa? Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês.
E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Sabe, nesse período que elas saíram, elas foram surpreendidas, né, com a chegada do noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. A palavra conheço no original é conhecer intimamente, da mesma forma que um homem conhece a sua esposa dentro de um casamento, relação íntima. Aqui, mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, olha só que Jesus termina dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Ou seja, não sabe o dia nem a hora que o noivo irá voltar. Então, as virgens sábias são aquelas que podem e conhecem a voz de Deus e reconhecem a voz do noivo. E assim são capazes de aceitar e se submeter a Cristo, acolhendo assim o retorno do Senhor e participando do banquete nupcial do Cordeiro. Visto que as virgens tolas, imprudentes, não conhecem a voz do noivo e não podem reconhecer a voz de Deus, elas rejeitam a Cristo e continuam ansiando um Deus vago até serem abandonadas e eliminadas por Deus. Aí você fala: nossa, que Deus cruel. Não é isso, cara. Deus é amor, mas também Deus, ele é justo. E podemos ver que em nossa fé em Deus é muito difícil acertar a Cristo sem uma fé real. Aqueles que se recusam a aceitá-lo perderão o banquete nupcial do amado e não podem ser acolhidos pelo Senhor no lar, no reino dos céus, e não podem entrar no lugar que Deus preparou para o homem. Então, se as pessoas são capazes de aceitar Cristo e se submeter à sua obra, é um fator crucial para decidir se as pessoas são bem-sucedidas ou fracassam em sua fé em Deus. Então, de forma prática, para nós trazermos isso para o nosso cotidiano, mantenha a sua lâmpada sempre acesa. A lâmpada é o coração e precisamos desse azeite que é a unção do Espírito Santo, que vem através de relacionamento. Quando Paulo diz não apaguem o fogo do Espírito, é porque quem apagou o fogo do Espírito? É um pastor? Foram as pessoas? Não, foi você quem deixou que esse fogo se apagasse dentro do seu coração. O responsável por manter essa chama acesa dentro do seu coração é você mesmo. Não é o outro, não é as pessoas, não é as coisas, é você mesmo. Você precisa exercer a mordomia sendo fiel e prudente com aquilo que Deus te confiou. Ele confiou aquilo que você precisa, o que é necessário. Então mantenha a sua lâmpada sempre acesa, com fogo que nunca se apagará. E o fogo do Espírito é um fogo que não se apagará, é um fogo consumidor. Aleluia! Muito obrigado pela atenção de todos vocês, meus irmãos. Espero e oro para que essa palavra ela venha ser revelada dentro do seu coração, para que você viva essa verdade todos os dias da sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a luz do seu rosto faça resplandecer sobre ti e o Senhor tenha misericórdia de ti. Que Ele guarde a sua casa, a sua família, o seu trabalho, todos que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e vejo vocês no próximo podcast. Deus abençoe. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite o nosso site reino.church/podcast.